Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso mais novo quadro pelo canal do YouTube, o nosso quadro onde nós pegamos as perguntas que vocês mandam lá para nossa caixinha no Instagram, no meu Instagram pessoal, e nós estamos eternizando essas dúvidas aqui no nosso canal do YouTube. Afinal de contas, ninguém aguenta mais trabalhar e daqui a 24 horas ver o trabalho todo sumir, não é mesmo? A pergunta de hoje que eu trouxe para vocês é a seguinte: o que é o essencial para ser um bom copywriter? Eu sempre digo que qualquer pessoa pode se tornar um copywriter em 3, 4, 5, 6 meses. Que é basicamente você aprender um conjunto mínimo de técnicas, entender como é que você produz texto para cada uma das redes sociais e das ferramentas do marketing digital. Produzir texto para uma carta de vendas é completamente diferente da produção de um roteiro para um vídeo de YouTube como esse aqui, mas a partir do momento que você entende como é que você produz um texto para a página de vendas, um texto para uma página de eventos, não é? A landing page, um texto para funil de vendas ou um texto apenas para newsletter, quando você entende que existe uma dinâmica para cada uma dessas coisas, quando você entende que existe uma forma de produzir textos, alguns mais curtos, outros mais longos, e você entende um pouquinho da dinâmica dos gatilhos mentais, da urgência, porque abrir e fechar carrinho, cara, basicamente você já é um copywriter júnior, não é? Agora, o que separa o copywriter júnior, o cara que tá começando agora, em algum momento da minha vida eu fui esse cara, para um copywriter sênior? Aquele cara que produz grandes campanhas, faz lançamentos mais parrudos na internet, aquele cara que cria as linhas editoriais que serão replicadas mais à frente pelos outros competidores do mercado. O que separa um copywriter júnior de um copywriter sênior? E a resposta não é só tempo, não. Não adianta envelhecer e achar que o fato de você estar fazendo isso há muito tempo vai fazer você avançar. Tem gente que passa a vida inteira sendo júnior e tem gente que vai rumo à senioridade muito rápido. O Stephen King, famoso escritor americano, ele tem uma frase muito boa. Ele diz que, basicamente, um escritor tem duas funções. Ele precisa ler e ele precisa escrever. E que boa parte da vida dele foi gasta com isso. Inclusive, tem um livro muito legal que eu recomendo que vocês comprem, que é o da arte da escrita, um dos livros que eu recomendo para os nossos alunos, aprender a escrever como o Stephen King escreve as suas obras, não é? E isso daqui inicia a discussão do nosso tema, porque é basicamente isso mesmo. Um copywriter ele precisa ler muito, mas o que vai fazer ele rumar em direção à senioridade, à experiência, é a capacidade dele de saber que em algum momento não adianta ficar lendo só livro de marketing digital, só livro de copywriting. Existe um momento onde você vai ter que aprender a dialogar com um ser humano, entender as dores de um ser humano, entender quais são as aspirações, as necessidades, a vacuidade, o que falta na nossa geração. E, meu amigo, infelizmente, para boa parte de vocês que adoram textos técnicos, mas não gostam dos romances, são só ficções, romances, teatros que te fazem avançar nesse entendimento do espírito humano. É nessa hora que você fala: Ícaro, mas eu não gosto disso, eu não tô nem aí para livros de ficção, eu não estou nem aí para teatros e novelas, eu não estou nem aí para o que você está falando, não quero saber de romance, quero ser um copywriter técnico. Tudo bem, você pode ser, e é provável que você ganhe muita grana com isso, mas o tema do vídeo hoje é como se tornar um copywriter cada vez melhor, e à medida que você entende quais são as necessidades do espírito humano, acredite, seus textos ficarão muito melhores. Eu quero trazer como exemplo aqui o Felipe Miranda, da Empíricos, que, na minha opinião, é um dos melhores copywriters do Brasil. Quando o Felipe escreveu a carta O Fim do Brasil, você percebe que ali tinha, sim, muita cultura. Apesar de ser uma peça que se assemelhava a uma peça que surgiu lá nos Estados Unidos por um dos sócios da Empíricos, houve sim construção de texto baseada em cultura, em conhecimento de povo, em conhecimento de causa. O próprio Felipe, lá na Palavra do Estrategista, quase sempre está citando algum autor famoso, algum famoso pensador, ou seja, esse tipo de coisa importa sim. E falando de outro lançamento que acabou fazendo bastante barulho em 2016 para 2017, quando nós fizemos a construção
do que se tornaria o Congresso Brasil Paralelo, nós também fugimos dos textos que eram puramente técnicos e pensamos e adicionamos cada vez mais elementos de cultura, narrativa, literalidade. Se vocês pararem para pensar, 20% do que eu escrevo na minha caixinha lá no Instagram é marketing digital frio. 80% é o quê? Narrativa humana. Então, o que separa basicamente um ótimo copywriter de um copywriter que está começando agora é tudo aquilo que custa de verdade aprender, que é o sentimento humano e como ele dialoga com as suas necessidades, com as necessidades da sua geração e como ele preenche esse imenso vazio existencial, porque o ser humano geralmente preenche esse vazio existencial com consumo. Então, na maior parte das vezes, o maior grau de relacionamento que você pode obter com a sua lista é se relacionando diante das suas mais profundas crenças. Então, ao invés de falar apenas que há uma promoção, e que essa promoção é barata, e que essa promoção deve ser aproveitada, e que essa promoção não durará muito tempo, você vai se relacionar com essa pessoa e fazê-la entender e fazê-la enxergar que adquirir esse produto faz parte de toda uma jornada de transformação que seguirá durante toda a sua vida. Isso é vender de verdade. Um outro ponto importante é a repetição. Muitas vezes vocês ouvem um conselho, como por exemplo, leia bastante e você fica só lendo. Não adianta, você tem que pôr no papel e você tem que repetir, 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 repetir. Apenas um leitor, por maior que seja ou por mais que ele leia, se ele não fizer peças, se ele não fizer vídeos, roteiros e cartas de vendas, funis de e-mails e posts de feed, stories repetidas vezes, ele nunca vai saber o que de fato ele está aprendendo, o que de fato ele funciona, ou que são só fantasmas na cabeça dele. Ah, esse texto aqui me parece muito bom. Quem te disse isso? Ninguém, eu mesmo. E acredite, o ego acaba afastando muita gente boa desse mercado, que até escreve bem, é capaz de fazer grandes campanhas, mas que morre de medo de ter o seu trabalho avaliado por outras pessoas. Então, repita e aplique esse conhecimento. E um outro ponto importante também é imitar. Pegar os redatores mais famosos do mercado, pegar os melhores trabalhos que você enxerga aí pela internet e imitar. Por que não? Copiar. Por que não? Muitas vezes é na imitação que cresce o bom escritor. Hemingway, por exemplo, muitas vezes disse que só alcançou a maturidade da sua escrita depois dos 40 ou 50 anos e que durante esses primeiros 40 anos ele foi imitando e ajustando a sua escrita. Então não tenha medo de pegar os seus redatores ou escritores favoritos e começar a simular o seu modelo de escrita. Uma hora ou outra você vai escrever do seu jeito, mas essas pessoas, esses gigantes, vão continuar te inspirando. Então, basicamente, as notícias que eu te trago são de que não existe um caminho muito curto e que é importante entender não só a gramática e a escrita, não só a técnica e o marketing. Acima de tudo isso, é importante que você entenda de gente, de pessoas. Ao final de todas as contas, é isso que vai produzir um bom copywriter. Chegando aqui ao fim, na nossa pergunta clássica de final de vídeo, eu quero saber o seguinte: o que você sente mais dificuldade? Você sente mais dificuldade na leitura? Você sente mais dificuldade na hora da escrita? Ou você sente mais dificuldade na hora de colocar o seu trabalho em campo e ter ele avaliado, entre aspas, pelos demais participantes do mercado e pela sua própria audiência? Coloca aqui embaixo o que você sente mais dificuldade, interage com o comentário das outras pessoas, ajude e seja ajudado, porque esse espaço é de vocês e ele será usado para que todos vocês sejam beneficiados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.